gratuaialcha, gratuaial, gratuaialcha, gratuaial, gratuaialcha, gratuaial. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Amados irmãos, hoje dia 28 de julho de 2021, reunião de revelação de quarta-feira. Nós vamos abrir a palavra inicialmente no Salmo 110. Vamos juntos. Salmo 110. Salmo 110. Olha só, Salmo 110. Todos acharam? Vamos lá. Diz assim, ó. Assim dizia ao meu mestre: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. De novo. Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Aí no versículo 2 fala assim: desde Sião, Iau estende teu cetro poderoso. Ó, foi dado poder para esse cetro, né? Vai reinar com 7 ferros. Então ele fala: desde Sião, Iau estende teu cetro poderoso e domina em meio aos teus inimigos. Vamos parar aqui. Primeiramente, a gente leu essa passagem, Iau falando com Yalcha: assenta à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Vamos em Hebreus capítulo 1. Vamos lá. Hebreus 1. Hebreus 1. Hebreus 1. Olha só, Hebreus 1, tá? Diz assim: muitas vezes e de modos diversos falou Iau, outrora, aos pais pelos profetas. Agora, nesses dias que são os últimos, falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pela qual fez os séculos. Ele é o resplendor de sua glória, expressão de sua substância. Sustenta o universo com o poder de sua palavra. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, olha aqui, Yalcha, tá? Depois de ter feito Yalcha purificação dos pecados, sentou-se às alturas à direita da majestade. Viu? Viu que o link lá é um link exato? Falando de Yalcha, falando lá em Salmo, senta à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Fazendo um link aqui. Depois que Yalcha subiu e fez ali a purificação do pecado, ele fez a purificação do pecado pelo seu próprio sangue. Iau falou assim com ele: assenta à minha direita. E ele assentou à direita da majestade, ok? Ok, irmãos? Ok. Então, ótimo. Até aqui tá fácil, não tá? Agora vai ficar difícil. Agora vai ficar difícil. Por quê? Porque nós vamos agora em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. 1 Coríntios 15, 20. 1 Coríntios 15, 20. Primeiro Coríntios 15, 20. Vamos pegar 1 Coríntios 15, versículo 24. Ó, vamos lá. 1 Coríntios 15, 23. 1 Coríntios 15, 23 diz assim: cada um, porém, em sua ordem, como primícias
Yahshua, depois aqueles que pertencem ao Mashiach, por ocasião de sua vinda, né? A gente viu isso aqui, que na realidade essa tradução não é a melhor. A tradução é o primeiro, Yahshua, depois as primícias e depois aqueles que são de Yahshua na sua vinda. Lembra disso? Então tá. Então vamos lá. Aí a gente continua. A seguir, versículo 24. A seguir haverá o fim. Ó. Quando ele entregar o reino aí ao Pai, depois de ter destruído todo o principado, toda a autoridade, todo o poder. Uai, peraí. Tá estranho. Assenta à minha direita até que eu tenha posto os inimigos debaixo dos teus pés. E aqui está falando outra coisa. Se você assenta à minha direita até que eu ponha os inimigos dos teus pés, não é você que vai pelejar. E aqui está falando que é ele que está pelejando. Vamos ler de novo. Versículo 24. A seguir, ó, depois da ressurreição, a seguir haverá o fim, quando ele entregar o reino aí ao Pai, depois de ter destruído todo o principado, toda a autoridade e todo o poder. Pois é preciso que ele reine até, pois é preciso que ele reine até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído será a morte. Pois ele tudo pôs debaixo dos pés dele. Ok? Aí que ficou estranho. Por que está estranho? Por que está estranho, irmão Shaul? Porque nós entendíamos que era Ial, que era Mical, né? Que pelejava. Não, não é isso. Calma. A gente está vendo que está estranho. Por quê? Porque no Salmo 110 está falando assim: Yalcha, assenta à minha direita até que eu ponha os inimigos debaixo dos teus pés. Não é? A gente leu Hebreus 1 falando assim: ele subiu depois de ter feito a purificação por intermédio do seu sangue, ele assentou à destra da majestade. Está sentado. Agora, por que Yal fala, senta à minha destra, à minha direita, até que eu ponha os inimigos dos teus pés? E aqui está falando que ele, depois de ter subjugado todos os inimigos, agora entrega para Yal. Ele recebeu um novo nome? Depois daquele momento? Ele tá falando de Depois daquele momento ele recebeu um novo nome? Calma. Aí esse é a contradição que a gente falou. Essa é a contradição. Você está entendendo aqui, Sara? Não era essa a sua dúvida? Era essa a sua dúvida, né? Agora nós vamos entender isso aqui. Ok? Vamos ler de novo 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 24. De novo. A seguir haverá o fim, quando ele entregar o reino aí ao Pai. E ao Pai. Depois de ter destruído todo principado, toda autoridade, todo poder. Pois é preciso que ele reine até que tenha posto seus inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído será a morte. Pois ele tudo pôs debaixo dos pés dele, mas quando ele disser tudo está submetido, evidentemente excluir-se-á aquele que tudo lhe submeteu. E quando todas as coisas lhe tiverem sido submetidas, então o próprio Filho se submeterá àquele que tudo lhe submeteu, para que ao seja tudo em todos. Ok? Agora nós vamos pegar uma outra Bíblia. Nós vamos pegar a Bíblia, pode ser a King James, vamos lá. Vamos pegar a King James, vamos ver como é que está a King James. Eu não olhei como é que está a King James, mas vamos ver como é que está a King James. Aqui, ó. Vamos lá. 1 Coríntios 15, King James. Vocês estão com paciência? Sim.
Então vamos lá, vamos com paciência, né? Hoje nós temos poucos versículos, por isso nós temos que ter paciência. Então, Bíblia King James. King James, versículo 24, né? Vamos lá, versículo 24. Diz assim, ó. Versículo 24. Diz assim: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Ial. Quando ele entregar o reino a Ial, vírgula. Opa, tá diferente. Porque na Bíblia a coisa está falando Ial pai. Aqui está falando quando ele entregar o reino a Ial, vírgula, o pai. Ó, já fez diferença. O pai, depois de ter destruído todo domínio, potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo dos seus pés. Sejam prostrados debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Porquanto, quando se afirma que tudo lhe foi submetido, é evidente que isso não inclui o próprio Ial, que conduziu todas as coisas à submissão do Mashiach. Ó, presta atenção. Presta atenção aqui, irmãos. Aí, vocês entenderam que não está batendo? Primeira coisa, vocês têm que entender que não está batendo. Por que não está batendo? Não está batendo por quê? Porque quando ele subiu, Ial fala: assenta à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E aqui no livro de Coríntios, está entendendo que o Mashiach guerreou e é ele que submeteu todos os inimigos debaixo dos seus pés. E depois de ter submetido todos os inimigos debaixo dos seus pés, agora ele entrega de novo o reino para Ial. Eu entendo aqui, irmão, no meu entendimento, esse aqui ele entregou esse poder, esse domínio de colocar os seus inimigos embaixo dos pés, é Mical, porque Mical é um guerreiro com seus exércitos. E ele que vai submeter o poderio das nações, os principados. E você sabe, irmão, a gente vai comprovar se está certo isso, quando a gente entendia lá no trono branco, que fala assim: deu a morte e foi lançada a morte no lago de fogo. A gente entendia que lá era o último inimigo. Vocês estão entendendo? A gente achava que lá no trono branco era o último inimigo, quando a morte vai ser lançada no lago de fogo. Porque está falando assim: quando o último inimigo, que é a morte, for, vamos ler de novo, destruído. Vamos lá, olha só, vou ler de novo aqui na King James, versículo 24. Então virá o fim quando ele entregar o reino a Ial, vírgula, o pai, depois de ter destruído todo domínio, potestade e poder. Ó, potestade e poder, porque é necessário que ele reine, ó, até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo de seus pés. E o último inimigo que será destruído é a morte. Pois ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Porquanto, quando se afirma que tudo lhe foi submetido, é evidente que isso não inclui o próprio Ial, que conduziu todas as coisas à submissão do Mashiach. Ó, presta atenção. Agora, o Pai que nos deu o começo do esclarecimento. O começo começa aqui, ó. O começo do esclarecimento se começa em Daniel 7. Vamos lá. Daniel 7. Daniel 7. Yalcha, por exemplo, foi exaltado. Yalcha agora é Ial. É. E Mical, que é Yalcha, a quem
o pai e Alcha submeteu todas as coisas, então deu a ele todo esse poder. E só foi entender, irmão, isso só depois que entendeu que ganhou outro nome. Entendeu? Só depois. Olha só. Foi exaltado. Foi exaltado. Olha só, vamos lá em Daniel, olha só que tremendo. Daniel 7, olha só, presta atenção. Daniel 7:9. Daniel 7:9. Não. Olha aqui, irmão. Não. Eu não ia conseguir ler, não. Aqui, ó. Então vamos lá. Daniel 7:9. Diz assim: eu continuava contemplando quando foram preparados alguns tronos, e um ancião sentou-se. Suas vestes eram brancas como a neve, seus cabelos e sua cabeça alvos como a lã. Seu trono era chamas de fogo, todas as rodas de fogo ardente. Um rio de fogo corria irrompendo diante dele. 1000 milhares o serviam, e miríades de miríades o assistiam. O tribunal tomou assentos, livros foram abertos. Eu continuava olhando, então, por causa do ruído das palavras arrogantes que proferia aquele chifre. Eu continuava olhando quando, por causa do ruído das palavras arrogantes que proferia aquele chifre. A gente sabe quem que é o chifre? O antimachia. Quando vi que a fera fora morta. Isso aqui é uma profecia, não tinha acontecido ainda. É uma profecia. Você vai ver que aqui, nessa parte, ele viu sem ter ainda acontecido. Por quê? Porque quem que vai matar a fera? Vai ser a vinda. Vai ser o ancião com seu exército vindo. Ali é uma palavra de visão profética, tá? Então ele está falando, eu continuava olhando, então por causa do ruído das palavras arrogantes que proferia aquele chifre, quando vi que a fera fora morta, seu cadáver destruído, entregue no abrasamento de fogo, lançado no lago de fogo. Das outras feras, olha aqui, as outras feras. Que outras feras são essas, irmão Francisco? Das outras feras também foi retirado o poder, mas elas receberam um prolongamento de vida, até a data e um tempo determinado. Que outras feras são essas? O falso profeta e o... Não, o falso profeta e o antimachia. Qual que é dado o prolongamento de vida? É Satanás, Lúcifer. Lembrando, por que está falando em plural? As outras feras. Porque é um querubim de 4 faces. São vários animais. É o leão. É o quê? Tem urso não, irmão? De onde você tirou o urso? Não, é leão, águia, boi e homem. Tá confundindo com a visão, né? Essas são as 4 faces do querubim. Por isso está falando assim. E os outros, o quê? As outras feras, foi dado prolongamento de vida. Qual o prolongamento? Foi dado 1000 anos, porque ele não vai ser lançado no lago de fogo, vai ser trancafiado no abismo, porque no final dos 1000 anos ele precisa ser solto para fazer nova rebelião na terra. Ok? Tá entendendo? Por isso está falando assim, as outras feras, está falando de um só, que tem 4 faces, ok? Vamos lá. Eu continuava, versículo 13. Eu continuava contemplando nas visões noturnas, quando notei, vindo sobre as nuvens do céu, um como filho do homem. Sobre as nuvens, irmão André sabe muito bem quem que é aquele que vem sobre as nuvens. Isso. E Alcha, o nosso amado Machia. Quando notei vindo das nuvens um como filho do homem, ele adiantou-se até o ancião, viu? O ancião não é ele. E foi introduzido a sua presença. Foi introduzido até a presença do ancião. Presta atenção. O ancião é o Aiô. O ancião, ele veio na terra e ele teve que se enquadrar em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, 15, né? Que ele está falando o quê? Está falando que ele
ele se tornou um ancião e é uma dos diademas dele. Ele tem vários diademas, entre eles ser ancião. E o pai, Yalcha, ele sendo primogênito do pai Yalcha preparou o futuro do filho. Por isso que o filho teve que vir. Agora eu vou falar assim para vocês. Por quê? Presta atenção, a gente vai devagar, tá? Por que esse anjo não podia passar pela morte? Menos irmão antes. Por que esse anjo não podia passar pela morte? Porque ele é o anjo da vida. Ele é o anjo da vida, exatamente. Ele é o anjo que dá a vida. Ele é o último Adão. É o Espírito que dá a vida. Tá? Porque ele veio ressuscitar o pai dele. Ele veio ressuscitar o pai dele. Ele é aquele que sopra. Ele, com o pai dele, deu sopro de vida em Adão. Tá? O homem foi feito, moldado por Yalcha, e ele soprou, dando o fôlego de vida. Ele é o anjo que dá vida. E Satanás, ele tem um filho. Quem que é o filho? O antimachia. Como é que ele chama? Emanuel. E ele é o anjo do quê? Da morte. Ele é o anjo da morte. O outro é o anjo da vida. Por que o anjo da vida não pode morrer? Porque ele é o anjo da vida. Por isso que ele vem na era Filadélfia e ele tem que ser arrebatado vivo. Porque ele é o anjo da vida. Entenderam? Hã? E é aí que é o link de quê? O link de Emanuel, que é morto e revive. Ou seja, ele fala, até a morte ele venceu, ó. Até a morte ele venceu. Presta atenção. Então, o anjo da era Filadélfia, ele não pode morrer porque ele é o anjo da vida. Ok? Por isso que o primeiro Adão foi feito o quê? Do pó da terra, se tornou alma vivente. Faz o link com o quê? E o último Adão, que a gente achava que era Yalcha, é o Espírito que dá vida. Aí que é a diferença, a gente não fala Yalcha ressuscitou. Não, Yalcha foi ressuscitado pelo anjo da vida, ok? Yalcha foi ressuscitado. Por isso que apareceram 2 anjos lá no sepulcro, rodaram a pedra e foram lá soprar o fôlego de vida para o nosso Mashiach. Ok? Por que ele não pode morrer agora, você sabe, né? Por que ele veio na sexta era e ele tem que ser arrebatado vivo? Porque ele é o anjo da vida. É o anjo que dá a vida. Ok? Quando fala o último Adão, eles entendiam que não tinha filho de Yalcha, né? Que vinha depois dele. E ele é o último filho que vem na terra, porque os outros já vieram. É o último Adão. Quando fala Adão, nunca poderia ser Yalcha, porque Yalcha é o Criador. Quando fala Adão, é o ser criado. Tá entendendo? E Yalcha não é ser criado, ele foi gerado. É diferente. Hoje te gerei, hoje te gerei. Ele é o Criador, porque tudo foi feito por ele e para ele. Então ele nunca poderia ser comparado a um Adão, porque um Adão foi feito. Entenderam? E ele não. Yalcha é o Criador. Ele que faz. Então nunca ele poderia ser o último Adão, porque o Adão nunca poderia ter um encaixe, porque Adão é um ser criado. Vocês entenderam? Eu quero esperar o irmão chegar. Tá gravando, é mesmo. Vamos lá. Então, vamos continuar. Vamos continuar aqui, irmãos. Vocês estão entendendo os segredos? Os segredos estão sendo abertos para nós. Tá? Então, vamos lá. Aí, agora nós já vamos conseguir entender que o último inimigo é a morte. Quando o antimachia é destruído, o anjo da morte. Quando o último inimigo for destruído, a morte, o anjo da morte. Calma, é só um agostinho, né? É só um mel na boquinha. Vamos lá. Continuando. Daniel, vamos lá. Daniel, capítulo 7:13. Agora nós podemos continuar. Olha só.
Daniel 7,13, eu continuava contemplando as minhas visões noturnas. Eu continuava contemplando as minhas visões noturnas. O que ele está querendo dizer aqui? Está conversando com a lua. Está conversando com a lua. Minhas visões noturnas. Irmão, nada está aqui de bobeira, não. Exatamente. Tudo tem um sentido. Continuava observando minhas visões noturnas. Vamos lá. Aí ele continua. Quando notei, vindo sobre as nuvens do céu, um como filho do homem, ele adiantou-se até o ancião e foi introduzida a sua presença. A ele foi outorgado, olha, a ele foi outorgado o poder, a honra e o reino. E todos os povos, nações, línguas o serviam. Seu império, império eterno, que jamais passará, e o seu reino jamais será destruído. Aqui, Yahushua, é o filho do homem, ele está entregando para o ancião o reino. Está entendendo? Ele está entregando o reino para ele. Aí que você vai entender Coríntios. Depois que ele tiver vencido o último inimigo, ele devolve para Iau, o pai. Iau, vírgula, o pai dele. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, quando aqui nós estamos lendo, ele recebe do pai, Yahushua, ele é outorgado de toda autoridade. E naquele momento se cumpre aquela palavra: a lua terá o mesmo brilho do sol, que os irmãos gostam dessa passagem. Entendeu? Então, aquela passagem, quem conhece a passagem? Quem conhece a passagem? Vamos achar aí para mim? Vai chegar o dia, tá? Essa é uma profecia, que a lua terá o mesmo brilho do sol. Joga aí no Google. Joga aí no Google. Quem vai achar primeiro? Vamos ver. Ei, irmão, vocês não sabem pesquisar no Google, não? Primeiro Coríntios 15, 41. Não. É profecia. É uma passagem que fala assim, ó. O sol... Aqui, ó. Vai chegar o dia que a lua terá o mesmo brilho... Hã? Isaías 30, 26. Então, vamos lá. A luz da lua será igual à luz do sol. E a luz do sol será 7 vezes mais forte. Isso. Viu aqui, ó. Vai ler de novo. Então a luz da lua será igual à luz do sol. E a luz do sol será 7 vezes mais forte. Isso. Como a luz de 7 dias reunidos. Isso. Então, ó, aqui está falando, então a luz da lua será como a luz do sol. Por quê? Porque Yahushua entregou, outorgou ali o reino na mão de Mical. Entenderam? Entregou tudo na mão dele. Deu a ele toda a autoridade. Deu a ele, para ele, toda a autoridade. Vocês estão entendendo? Com isso, Yahushua agora descansa com Yau. Descansa com Yau. Aí, oi? Agora tá certo. Agora nós vamos. Agora a gente pode, irmãos, voltar. Agora nós podemos voltar. Tá? Agora nós vamos poder voltar. Presta atenção. Nós podemos voltar para 1 Coríntios 15. Vamos lá. 1 Coríntios 15. Primeiro Coríntios 15. Vamos lá. 1 Coríntios 15. 24. 1 Coríntios 24. Você viu lá que nós estávamos lendo em Daniel 7,
falando assim, eu vi a voz arrogante do pequeno chifre, viu? Já está chamando a atenção para o pequeno chifre. Só que aí ele foi morto, viu? E foi lançado no fogo abrasador. Ele está fazendo um link aqui com essa passagem aqui de 1 Coríntios. Presta atenção. Ele está fazendo link. Ele diz assim, ó, versículo 24. A seguir haverá o fim, quando ele entregar o reino a Iau, vírgula, Pai, Pai, depois de ter destruído todo o principado, ó, toda autoridade e todo poder, viu? Pois é preciso que ele reine, quem? Mical, ele reine até, ó, é necessário que ele reine até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Para aqui. É um link com o anjo Filadélfia aí, ó. Vamos lá. Apocalipse 3, vamos lá. Apocalipse 3. Apocalipse 3, versículo 9. Apocalipse 3, 9. Apocalipse 3, 9 diz assim: forçarei os da sinagoga de Satanás, que se afirmem aldins e não são, pois mentem, forçarei que venham prostrar-se a teus pés e reconheça que eu te amo. Viu o link? Se prostrar ali nos seus pés? Volta lá agora. Vamos voltar. Ali, esses Ialdins são inimigos dele. São inimigos. Obrigado. Né? São inimigos. Então, se eles são inimigos, também tem que ir debaixo dos pés. Vocês estão entendendo? Porque sujeitou todos os inimigos, todos, debaixo dos seus pés. Tremendo. Agora volta lá, 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, versículo 24. Vou ler de novo. A seguir haverá o fim, quando ele entregar o reino a Iau, vírgula, Pai. Todos, depois de ter destruído todo o principado, toda autoridade e todo poder. Pois é preciso que ele reine, ó. É preciso que ele reine, até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído será a morte, o anjo da morte. Quem? O pequeno chifre, que você viu lá, o antimachia, o anjo da morte, que faz o link lá em Daniel 7. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. Está entendendo, irmãos? Tá. Aí, depois que ele vence o último inimigo, vai começar o quê? Um milênio. É isso. Agora ele tem que entregar o reino para Ialcha, para que Ialcha reine. Ele entrega o reino a Ialcha, para Ialcha reinar, e Ialcha coloca ele como governador. Por causa da fidelidade. Por causa da fidelidade. Vocês estão entendendo, irmãos? É muito maravilhoso o entendimento profundo aqui, tirando os cadeados mais escondidos para ter esse entendimento. E para ter esse entendimento tem que entender isso, porque Ialcha recebeu o nome de Iau e Mical de Ialcha, né? Porque aqui ele já tinha sido exaltado. Ele já tinha sido exaltado. Então, ele tinha sido exaltado e você viu em Daniel 7 que ele recebeu a autoridade de Ialcha. Toda a autoridade, todo o reino, tudo foi entregue para ele ali. Foi entregue para o ancião, entregou tudo. E ali faz questão de mostrar o link da visão profética da morte do pequeno chifre. Por isso que Paulo, ele fala, e é necessário que ele reine até que ele tenha colocado todo o principado, toda a potestade. Está dando a dica aqui, ó. Todo o principado, todo debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser vencido é a morte, ou seja, o anjo da morte. Entenderam? E isso, irmãos,
como eu falei assim com vocês, o pai fala para nós assim, ó, o pai está conduzindo as coisas, né? Eu fui dar uma carona pro irmão Anderson, aí o irmão Anderson deu um pulo lá no carro falando assim: "Ô, irmão, a morte é o anti-machia, que é o anjo da morte." Aí ele ficou assim, né, inseguro, né? Ele ficou inseguro assim com isso. Eu falei assim: "Não, vamos, o pai vai falar." Aí eu fui. E o pai trouxe todo esse entendimento, inclusive, que era uma dúvida mesmo, até minha, que eu não tinha um entendimento ali, porque era contraditório. Assenta à minha direita até que eu ponha os teus inimigos, depois ele mesmo está conquistando. Entendeu? E depois devolve para Ial? Não. Na realidade, a gente já tinha falado, Yalcha tem que reinar. Né? Yalcha tem que reinar o milênio. Então, para começar o milênio, não vai começar com Mical reinando, começa com Yalcha reinando. Ele, assim que põe o último inimigo debaixo dos seus pés, subjuga todo protestado, né, ele e o seu exército. Agora ele devolve para Yalcha, como Yalcha tinha entregue lá em Daniel 7. Entregou para ele tudo, agora ele devolve para ele e fala assim: pai, reina. Pai, agora tu podes reinar, pai. Entendeu? Por quê? Porque ele conquistou o reino pro pai dele. É maravilhoso isso, né? Então aí o pai fala assim: mas você vai governar para mim. Você vai governar para mim. Então, faz o link com o quê? Com a história de Esther, né? Mardoqueu, lembra do Mardoqueu? O Mardoqueu, ele criou Esther, né? Faz o link de Apocalipse 12. Então, logo a criança nasceu, foi arrebatada para Ial e seu trono, lembra? E a gente faz o link com o quê? Falando assim, falando com Mical ali em Gênesis 45, fala assim: o teu trono é de Ial. Ele está sentado, né? Fazendo um link que ele está reinando, né? Que ele vai receber o reino, mas fala assim: o teu trono, que você está sentado, é de Ial. Não é teu, é de Ial. Ele te deu para você pôr os inimigos debaixo dos seus pés. Depois devolve para ele. Entenderam? Então fala, a criança, tão logo nasceu, foi arrebatada para Ial e seu trono, viu? Que faz o link com Gênesis 45. E é o link de... Salmo 45, desculpa. E é o link de quê? É o link do juramento, né? Que ele pega e você vai lá em Esther. Esther, ela é muito um nenenzinho. E aí acontece um problema com a família dela. Aí quem vai criar? Vai criar Mardoqueu ou Mordecai, né? Varia de tradução. Que é primo, né? E aí ele cria. E aí faz o link com Aiô, que cria aquele que cria. Lembra disso? Números 11, 12. Sou eu que gerei todos esses filhos para que fale comigo, como o Aiô, que conduz no colo aquele que cria a terra que juraste a teus pais. Viu? Então ele pega e cria a criança. Quem é criança? O filho varão. Filadélfia e Sardes vestes limpas, né? Ele cria e alimenta, instrui, e depois ele entrega para o rei. E aquele que queria matar ele é morto. E ele se torna governador de todas as coisas do Pai. Entendeu? Ele se torna governador. É esse o link com Esther. Agora você entende, né? Foi tirado ali de Sardes e dado para Mical cuidar e criar, educar, instruir, alimentar, até entregar para o rei. Quando ele entregar para o rei, se cumpre o juramento dele, que não trará para o meu filha, uma mulher idólatra. Não vai trazer uma mulher idólatra. Mas se ela não quiser me seguir,
né? Você está desobrigado do juramento, mas por quê? Ial sabia que a mulher iria segui-lo. A mulher de verdade, né? A mulher de verdade. E eu hoje, comentando assim com os irmãos, tem uma irmãzinha de Curitiba, né? A irmã, ela postou lá, ela fez uma cartinha tão bonitinha, né? E aí ela pegou e falou assim: eu oro pelo irmão Arthur, porque dentre os homens não tem aquele que é mais rejeitado. Você viu isso? Vocês viram? E aquilo ali me alegrou tanto o coração, que eu lembrei do papai Alcho, né? De ser rejeitado pelos homens, né? E você vê que ela colocou aquilo porque depois um irmão mandou aqui para mim. Esse irmão aqui falou assim, olha o que o irmão fala. Esse irmão vira para mim e fala assim, ele fala assim comigo, ó. Esse irmão aqui, ó. Ele grava para mim um áudio falando assim, quer ver? Nosso papai Yauch esteja com você e com toda a sua família. Que nosso papai Yauch possa estar a cada momento te instruindo, te dando força, te dando entendimento e te dando ousadia para falar conforme a vontade de Yauch Mashiach, nosso papai. Irmão, eu vou mandar um áudio aí, eu vou mandar uma mensagem aí. Tem um grupo aqui que estão preocupados com o irmão, não só com o irmão, mas com outros canais, e dizendo coisas barbárias contra o canal do irmão, contra os irmãos. E o que me deixa mais conformado e satisfeito nisso aí é que se disseram para Yauch Mashiach quando ele estava na terra que ele expulsava todo mundo pelo poder do pensamento, falamos horrores contra Yauch, não vai falar contra nós, principalmente aqueles que estão na verdade. Então, a forma é essa aí, mas que nosso papai Yauch possa nos dar o entendimento, a força, a humildade, a mansidão, o domínio próprio, para que nós possamos saber amar, saber agir com prudência, com entendimento, com humildade, né? Porque o desespero já bateu e eles estão falando barbárie, né? Mas o papai Yauch possa estar nos conduzindo de uma forma tremenda. Grato a Yauch, grato a Yau. Grato a Yauch, grato a Yau. Por Yauch, assim seja feita a vontade do pai Yauch. Vocês ouviram? Ele está falando assim, falando barbárie, né? Falando coisas absurdas. E ele falando assim, e alegrar por isso, porque como fizeram com o papai Yauch, né? Então, aí aquilo hoje veio de manhã cedo, né? Aquela mensagem lá da irmã Adriana, né? Que ora por quê? Porque como eu falo assim com os irmãos, que eu nem estou em grupo, fico observando nada disso, né? Mas os irmãos olham e ficam entristecidos, né? De ver essas coisas, não é mesmo? Então, a gente vê essa palavra de consolo para nós, agora no final dos tempos, né? Que essa revelação nunca ela brotou na terra. Está brotando agora. Todas essas verdades, e você vê que joga por terra todo o ensinamento das denominações, nunca explicaram nada disso, nem perto. Nunca, nem perto. Né? Então, por quê? Porque nós somos o que está escrito que nós somos aqui, irmãos. E foi revelado para nós, assim como foi revelado para Yauch, nosso Mashiach, Papai Eterno. Entendeu? Nós somos exatamente o que está sendo revelado. Porque isso aqui não é obra da carne, isso aqui vem pelo Espírito de Yauch. Entendeu? E ele mostrando para nós quem somos. Assim como Yau falou com Yauch quem ele era na palavra. Né? E aí, irmãos, todo aquele ensinamento que o Pai nos deu lá, falando do sol, da lua, das estrelas, dos planetas, tudo isso, né? Só para dar uma introdução, para que quando a gente está lendo aqui, está falando assim, nas minhas visões noturnas, minhas visões noturnas, tudo é dica, tudo está dando ali um sinal, né? Tudo é um sinal aqui para a gente ver, e essa palavra para nós agora, fica muito clara, ou seja, subjugou ele e o seu exército, subjugou todo o principado, toda a potestade, todos os religiosos contrários, colocou todos debaixo dos seus pés, e agora que tudo foi subjugado, ele entrega de volta o papai Yauch para que ele possa reinar, né? Para ele poder reinar, cumprindo aquilo que Yau falou
no Salmo 110, assenta-te à minha direita até que eu tenha posto os teus inimigos debaixo dos teus pés. Quem? Ial. Ial através de Mical e o seu exército. E o seu exército. Entendeu? É. O que a gente passa a entender agora, que eu acho tão interessante, é que você vê que o antimachia, que é o anjo da morte, ele arrebanha com sutileza e mata os seus próprios filhos depois. Mata. Seus próprios filhos, porque Ele aqueles que são os filhos de Iaucha, aqueles que vão ser resgatados por Iaucha através de Filadélfia, né? Através da igreja, ele não vai conseguir matar, porque não pertence mais a ele. Mas os filhos dele vai matar todos. Vai matar. Todos. E você vê que é característica dele, porque ele é o anjo da morte. É o anjo da morte. Ele é o anjo da morte. E aí você vê o anjo da vida. É o contraponto, né? E o contraponto. E é o contraponto que é a coisa mais linda, porque agora você entende a palavra que diz assim, que pela espada, aquele que mata pela espada, é necessário que morra pela espada, né? Então, aquele que matou, agora ele vai morrer pela espada. E é a espada que sai da boca, lembra disso? Que aquele cavaleiro sai a espada aguda da boca dele, está em Apocalipse 19, que mata os seus inimigos. Então se cumpre aquela palavra que foi, ele matou, agora ele vai morrer pela espada, né? Então a gente e agora, né, você vendo isso de falar assim, por que Filadélfia? Porque a Filadélfia está com o anjo da vida, irmãos. Entendeu? Então aquele que anda com a vida, e aquilo que nós já vimos, isso aqui está aqui, ó. Vamos lá, 1 Coríntios 15, vamos lá. 1 Coríntios 15. Olha só, isso também é revelação, tá, irmãos? 1 Coríntios 15, versículo 45, olha. 45. Apocalipse, 1 Coríntios 40. Eu já estou falando Apocalipse, olha. Vai gostar, né? 1 Coríntios 15, 45. Diz assim, olha, presta atenção. Vamos começar aqui pelo versículo 39. 1 Coríntios 15, 39. Diz assim, ó. Nenhuma carne é igual a outras. Uma é a carne dos homens, outra é a carne dos quadrúpedes, outra dos pássaros e outra a dos peixes. Há corpos celestes e há corpos terrestres. São, porém, diverso o brilho dos celestes e o brilho dos terrestres. Um é o brilho do sol, presta atenção, um é o brilho do sol, outro o brilho da lua e outro o brilho das estrelas. E até de estrela para estrela a diferença de brilho. O mesmo se dá com a ressurreição dos mortos. Semeando corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado desprezível, ressuscita reluzente de glória. Semeado na fraqueza, ressuscita cheio de força. Semeado corpo psíquico, que a gente usa corpo natural, ressuscita corpo espiritual. E aí fala assim, ó, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Olha aqui, foi feito alma vivente. O último Adão tornou-se espírito que dá a vida. Espírito que dá a vida. Aí a gente vai olha só, aí a gente vai em Hebreus capítulo 1. Vamos lá, Hebreus 1. Hebreus 1. Hebreus 1:14. Hebreus 1:14. Vamos pegar Hebreus 1:13. Hebreus 1:13 e 14. Ó, Hebreus 1:13 e 14 diz assim: a qual dos anjos disse ele jamais: senta-te à minha direita, até que eu reduza teus inimigos debaixo dos teus pés?
Porventura não são todos eles, quer dizer, os anjos, espíritos, servidores, enviados ao serviço dos que devem herdar a salvação? Não são espíritos. E aí a gente volta em 1 Coríntios 15, 45. 15, 45 diz assim: assim está escrito: o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, e o último Adão tornou-se espírito que dá vida. Então, aqui ele faz um trocadilho com o quê? Alma vivente de Adão com o espírito que dá vida do último Adão. E é o link de quê? Esse aqui, ó, ele soprou o fôlego de vida em Adão. Entendeu? Desde lá atrás. E aí a gente vai ver ele agindo agora, né? A gente vai ver o fôlego de vida agindo de novo. Aonde? Em Apocalipse quanto, irmão? Apocalipse 11. Apocalipse 11, vamos lá. As duas testemunhas. Apocalipse 11. Apocalipse 11. As duas testemunhas. Ó, Apocalipse 11, as duas testemunhas. Apocalipse 11, versículo 11. Apocalipse 11, 11. Apocalipse 11, 11. Diz assim: contudo, depois de 3 dias e meio, um sopro de vida. Vamos de novo. Aqui, ó. Versículo 11 diz assim: contudo, depois de 3 dias e meio, um sopro de vida, vinda de Ial, penetrou-os, e eles se puseram em pé. O grande medo se apoderou dos que contemplavam. Ouvi então a voz forte do céu que lhe dizia: sobe para aqui. É a mesma coisa. Sobe até aqui. Sobe até aqui. Subir até aqui. E subiram para o céu na nuvem. Na nuvem. O que está acontecendo nessa nuvem? O tribunal do Mashiach. Eles estão sendo convocados ali para subir para o tribunal. E ali não é só as duas testemunhas que estão sendo arrebatadas, não. Estão revivendo. Todos aqueles que estão mortos, que foram mortos pelo anti-Mashiach, estão revivendo naquele momento, inclusive as duas testemunhas. Só sai de cima um sopro de vida e ressuscita. Aí você vai falar assim, vamos ver isso lá em Daniel 7? Vamos lá. Vamos ver isso em Daniel 7? Daniel 7, 21, vamos lá. Daniel 7, 21. Olha aqui. Daniel 7, 21. Todos abriram? Diz assim: estava eu contemplando, e este chifre movia guerra aos santos. Ó. O anti-Mashiach. E prevalecia sobre eles. Até o momento em que veio o ancião, ó. Até o momento que veio o ancião e foi feito julgamento em favor dos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos entraram na posse do reino. É um momento ali que ele soprou, o ancião soprou o fôlego de vida. E eles foram arrebatados, vivos. Vocês estão entendendo? Viu? O sopro, o ancião, até que chegou a hora do ancião fazer justiça. Viu? O ancião fazer justiça. Por quê? Porque aqui, irmãos, aqui que a gente viu que ele está fazendo justiça porque ele recebeu a autoridade do Pai. Aqui ele fez justiça aos santos e vai acontecer o tribunal do Mashiach, depois ele desce com o exército e aqueles que são vencedores. Não é só os 144 mil ali na volta.
Na volta, está voltando ele, os 144 mil e os vencedores. A segunda vinda vem com os vencedores. Na primeira, sobe só os 144 mil. Na segunda, é os 144 mil, mais os vencedores que foram dignos ali no tribunal do Mashiach. Volta com eles. Entendeu, irmãos? Volta com ele e aí ele detona o anti-Mashiach, o chifre, vencendo o último inimigo. Quando ele venceu o último inimigo lançando o lago de fogo, aí chegou a hora dele devolver o reino para o Pai. Entenderam? Aí agora ele devolve, o reino para o Pai, para que o Pai reina o milênio. Então, amados irmãos, quando a gente vai falando assim, mostrando cada detalhe, né? Cada detalhe. Por isso que eu falei com os irmãos. Falei assim, olha, é necessário, irmãos, que cada hora que vocês estão tendo o entendimento, por quê? Porque tudo precisa do entendimento anterior para poder construir agora os detalhes. Por quê? Por isso que o Pai foi mostrando gradativamente as coisas, porque agora as revelações são maiores, né? São maiores as revelações. Então, agora a gente precisa parar e estar ouvindo várias vezes. Por quê? Porque é um alimento sólido, é um alimento muito sólido. E a gente precisa, irmãos, ouvir várias vezes, ruminar várias vezes. Por quê? Isso não acabou. Daqui nós vamos ter mais entendimento. Você viu que precisou o Pai trazer para nós Daniel 7, falando assim, olha, entregou toda a autoridade para ele, para depois a gente entender 1 Coríntios. E ali a gente precisou entender que era o anjo da vida e o anjo da morte. E sendo que a última inimiga é a morte, como a Shaul, Paulo não ia entregar nada de graça. Não ia entregar nada de graça. Por quê? Porque estava selado ainda, né? E agora a gente vai, irmãos, para um outro estudo, não hoje, mas só para os irmãos entenderem. O livro que Yahshua abre, tá? O livro, eu depois de muito tempo meditando, o livro que Yahshua abre, que ele é aquele que é digno de abrir os selos, ele é o evangelho eterno completo. E ele entrega para Filadélfia todo o entendimento. Mas não foi Filadélfia que abriu, foi Yahshua que abriu, porque só ele era digno de abrir e entregou para Filadélfia, o anjo Filadélfia, aberto. Entenderam? O anjo Filadélfia só vai receber a chave quando ele for sobreexaltado. Aí ele vai ter a chave, inclusive, do abismo. Mas ainda não, precisou do Pai Yahshua abrir para ele. Entenderam? Então, todo o entendimento que nós estamos tendo é do Pai Yahshua. Nós não fizemos, nós não temos mérito nenhum. O mérito é do Papai Yahshua. Ok? Ele abriu lá atrás e ele traz para nós e entrega aberto, conforme a palavra que ele fala assim. Olha que coisa linda. Ele fala assim, o anjo poderoso bradou, quer dizer, gritou. Quem é digno de abrir o livro e desatar seus telos e ler, para ler? Aí eu olhei, Yalhana, e não vi ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Mas como assim? Não tinha digno no céu? Porque todo desceu e errou. Entendeu? Desceu e errou. Porque se não tivesse descido, não tinha errado. Porque já era eleito. Aí teria digno. E é por isso que eu falo com os irmãos, não ficou nenhum anjo do bem no céu. Nenhum. Entendeu? Não ficou nenhum lá em cima. Vocês estão entendendo? Então, quando tem irmão que fala assim, não, eu vi lá em cima da minha casa 5 anjos, não sei o quê. Irmão, é demônio. É demônio.
O que ficou lá em cima, que ainda tem corpo espiritual, é demônio. Todos os anjos do bem desceram. Todos os anjos do bem desceram. Por isso que aquela visão ali de Alhana, não vi ninguém no céu digno. Porque todos desceram e todos erraram. Todos erraram. E aí, quando subiu para cumprir a palavra de Colossenses 1,15, que diz assim: através do sangue do Machia, ele reconciliou os seres do céu e da terra. Porque os seres do céu caiu e pecou. Um fato interessante que, recordando aqui do tempo de denominação, e a gente vê agora o quanto nós fomos enganados por Satanás, porque quando alguém tinha uma visão de anjos no meio da igreja, ou entregando, fazendo tal coisa, na verdade são os anjos de Satanás. Que são espíritos de mentira. Quando você vai lá em... que se faz de anjo de luz. Quando Acabe foi seduzido, foi enganado pelo anjo, e Al pergunta para ele: o que você vai induzir Acabe? Seduzir Acabe? Eu serei um anjo, eu serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas. Então, quando você vê esses anjos, são espíritos de mentira, né? Que seduzem as pessoas, enganam elas. É verdade. E você vê, irmão, que todos os anjos do bem, eles desceram para ser provados. E o que ficou lá é aquela escória que precisa ser expulsa de lá, porque não são dignos de estar lá. Entendeu? Não são dignos de estar lá. É igual o povo estava ali na terra prometida. Eles estavam ali e eram idólatras. E eles não podiam, eles não eram dignos de estar ali. E ali precisou Josué entrar com o exército e sair expulsando, né? Expulsando todos, porque não eram dignos de estar ali. E é a mesma coisa, aquilo é uma representação do que nós vamos fazer, expulsar todos de lá. E ali é maravilhoso todo esse entendimento que o Papai nos deu, está nos dando cada dia mais, vendo que é todos os detalhes. Todos os detalhes. Todos os detalhes. Aí, irmão Chão. Inclusive no Apocalipse 13, nós fizemos um estudo uma época, você lembra? Que quando fala assim, ó, se alguém está destinado à prisão, estava falando que é daqueles filhos de Alto que estava destinado à prisão, que tinha que morrer. Hoje a gente entende perfeitamente que fala assim, ó, se alguém está destinado à prisão, irá para a prisão. Qual prisão? Satanás. E se alguém estiver destinado à morte, vai morrer pela espada. Se Pela alguém espada deve morrer pela espada deve morrer. Deve morrer. É o antimachia. É o antimachia com aquele exército, né? E eu tenho uma pergunta para fazer. Então no milênio não vai haver morte, não? Olha, eu não consigo te dizer agora. Você já está extrapolando em cima. O Pai está nos dando gradativamente, irmãos. Calma, tem que ter paciência. E os irmãos fazem cada pergunta difícil porque, igual eu falei com vocês, nós estamos sendo preparados gradativamente, né? Gradativamente. O Pai vai trazer esse entendimento, você pode ter certeza. Mas agora eu não consigo te responder, tá? E a gente, agora, você viu ali que o anjo da morte, ele é o último inimigo, né? O último inimigo. É tremendo esse entendimento. E você viu que aí o Papai Yahshua vai receber de volta aquilo que ele deu e faz um link também com o quê? Com Mical, fala assim, o teu trono é de Yahweh, né? O teu trono é de Yahweh. Como se diz, não esquece, teu trono é de Yahweh, né? Então, a gente... Yahweh ali que está falando é de Yahshua, você sabe, né? Que é o nome novo, né? De Yahshua. Só que não tem perigo. Não tem perigo. Tá entendendo? Por quê? Porque esse anjo é um anjo aprovado. Ele não é aprovado agora, ele é aprovado de tempos antigos. Tá entendendo? Ele é aprovado de tempos antigos. Ele é aquele que dentre os seus próprios irmãos ele sobressaiu, né? Ficou esse anjo como anjo de confiança do próprio Yahweh.
próprio Ial. Você vê uma responsabilidade dessa. Ial fala assim: coloca a tua mão aqui na minha coxa e jura que você não vai trazer uma mulher, uma esposa idólatra para o meu filho amado, né? Então, isso é muita responsabilidade. Foi dado, mas por quê? Porque Ial sabia que ele era fiel e verdadeiro, né? Fiel e verdadeiro. Irmãos, tem que ser muito claro nessas questões. Quando fala assim, está escrito o nome fiel e verdadeiro, ele não é um falso. Ele não é falso nem fala mentira. Está entendendo? Ele não é falso nem fala mentira. E o Pai nos deu uma passagem, irmãos, que eu queria só para a gente concluir a reunião, a respeito desse, que o Pai, ele coloca, eu não sei se eu postei, mas está aqui para a gente ver juntos. Só um minutinho que eu vou pegar. Que fala assim, ó. Que ele fala que fará retos todos os seus caminhos. Como é que é, irmão? Você lembra? Eu postei um estudo hoje, que ele fala assim, que eu farei desse homem, ele será reto em todos os seus caminhos. Quer ver? Tá. Ah, lembrei. Tá aqui, ó. Isaías, só um minutinho. É Isaías. Não, Salmo 16. Provérbios, né? É Provérbios? Provérbios 16. Provérbios, deixa eu ver. Provérbios 3 também fala. Provérbios 16, vamos ver se. Eu tô com ele aqui. Deixa eu. Só um momento, irmãos. É muita mensagem. Provérbios 3, 4 fala também. 3, 5. 3, 6. Em todo o caminho eu conheço e direito em todas as suas veredas. Só um momento, irmãos. Eu tô só procurando aqui. Paciência, irmãos. É só pra gente concluir. Eu postei, os irmãos deve ter chegado a olhar. Isaías 55, 4. Isaías 45. Isaías 45. Isaías 45, do versículo 10 em diante. Isaías 45. Vamos lá, irmãos. Isaías 45, versículo 10 em diante. Ó.
Então diz assim: ai daquele que diz a um pai, por que geras? E a uma mulher, por que dá à luz? Assim diz Yahweh, o Santo Israel, seu Criador. Pedem-me sinais a respeito de meus filhos. Querem dar-me ordens a respeito das obras de minhas mãos? Ora, fui eu que fiz a terra e criei o homem sobre ela. Foram as minhas mãos que estenderam os céus. Eu é que dei ordens a todo o seu exército. Fui eu que suscitei este homem para assegurar a implantação da justiça e aplanarei todos os seus caminhos. Ele reconstruirá a minha cidade e reconduzirá os meus exilados, sem preço e sem indenização. Em outra tradução fala, sem cobrar nada por isso. Ok, irmãos? Tem uma outra tradução aí, irmão André? Qual que é a sua Bíblia aí, irmão? Tem, Isso mesmo, é o Shalom. tem alguém aí com outra Bíblia? Pega King James, então, no versículo 13. O versículo 13. Pode. Lê alto. Eis que eu suscito Ciro em justiça. Aqui é uma representação que ele está fazendo, uma representação de Ciro, tá? Está fazendo uma representação de Ciro. Porque o que Ciro fez? Libertou os exilados. Lembra disso? Libertou os exilados. Só que aqui é uma profecia do final dos tempos, né? É uma profecia do final dos tempos. A NVI é a melhor de todas. Quem pode pegar a NVI? Pode ler, sim. Versículo 13. Bem alto. Eu levantarei este homem em minha retidão, farei direitos todos os seus caminhos. Ele reconstruirá minha cidade e libertará os exilados, sem exigir pagamento, nem qualquer recompensa, diz Yahweh dos exércitos. Viu? Sem exigir pagamento e nem recompensa. Entenderam, irmãos? Então, aí ele fala, deixa eu ler para os irmãos lá atrás. Isaías 55, original. Ó, diz assim, ó. Olha aqui, irmãos. Diz assim, ó. Eu levantarei. Essa é a tradução que eu falei que é a melhor, porque faz o link com Mical se levanta. Tá? Aqui ele usa aqui, ó. Eu levantarei este homem em minha retidão. Que ele faz o link. Eu levantarei. Fazendo link com, no final dos tempos, levantará Mical. Então ele fala, eu levantarei este homem em minha retidão. Farei direitos todos os seus caminhos. Direitos. Não tem mentira, não tem engano, não tem falsidade. Farei direitos todos os seus caminhos. Ele reconstruirá a minha cidade e libertará os exilados, sem exigir pagamento nem qualquer recompensa, diz Yahweh dos exércitos. Irmão, pode ler uma tradução aqui? Ó? Pode? Ó, levantarei esse homem para que cumpra o meu justo propósito e guiarei suas ações. Ele restaurará minha cidade e libertará o meu povo cativo, sem exigir recompensa nem tributo. Eu sou Yahweh dos exércitos que falei. NVT. Ótimo, excelente, irmão. E aí faz o link, você viu com levantarei, né? Então, gratidão, papai, né? Por toda essa mensagem. Nós vamos concluir aqui o áudio. Vamos juntos. Gratidão, né, papai? Vamos todos, irmãos. Grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha.